Fala galera, espero que todos estejam bem. Então vamos chegando aí à parte final do nosso trabalho e ela começa da seguinte maneira: ao apagar das telas, a medicalização do corpo desaparece? Bom, é uma questão que a gente vai abordar agora no final e vamos trocar uma ideia sobre as discussões. Então, se você não viu as discussões, segue aqui em cima o vídeo das nativas imigrantes digitais e a metodologia também para saber como que a gente chegou lá. Então galera, para onde vai a medicalização do corpo quando as telas se apagam, as baterias se esvaem e as redes perdem lugar para o mundo real, né? Para um mundo não digital? Para onde que vai tudo isso? Então, fazendo uma alusão à frase dos Lanternas Verdes da DC Comics, né? No dia mais claro, na noite mais densa, a medicalização continua seu processo de subjetivação do sujeito. O que eu quero dizer com isso? Que independente das mídias digitais, elas estarem muito presentes no nosso cotidiano, a medicalização, ela também está fora, ela está na sociedade, ela está em outros processos, ela não está apenas dentro dos bytes da rede digital, ela tem outros procedimentos, ela envolve toda a sociedade e é um fenômeno que a gente pode dizer que ele se torna um paradoxo, né? No sentido de que o paradoxo, ela não tem início nem fim, ela sempre está acontecendo e sempre vai acontecer. E aí é importante a gente observar que devemos entender como esse processo esse fenômeno de medicalização, ele acontece para que possamos aí oferecer uma resistência ou não a todas essas questões. Então a gente vai trocar uma ideia agora nas discussões e na conclusão agora sobre esses conceitos. Ao exemplificarmos uma forma de medicalização, né, a gente pode falar do exercício físico. Talvez pode ser e a prescrição dos exercícios físicos pode ser uma forma de medicalização, uma boa forma de medicalização, no sentido de que a gente consegue envolver aí a prescrição de exercício físico dentro do contexto cultural do aluno, do cliente, da pessoa, do sujeito. Então a gente consegue levar em considerações todas as questões culturais do sujeito para fazer essa prescrição do exercício e aí tornar uma forma de medicalização talvez mais branda. Mas isso é uma questão que é para ser discutida em outros estudos. Os conceitos e significados a partir das entrevistas, né? Nós vislumbramos uma abertura de significados atrelados ao universo das práticas dos participantes, das práticas físicas dos participantes da pesquisa. E aí deve estar vindo na sua cabeça agora: poxa, André, mas como é que quais são as práticas que eu posso fazer dentro da educação física que são práticas não medicalizantes, né? Aí nós temos as questões das práticas corporais que não visam nenhuma forma, e aí a gente pode ter yoga, a meditação, que são formas de naturalização do corpo, porém elas também podem, até a própria corrida é feita há séculos, e aí ela também pode ser uma forma de naturalização do corpo, uma prática corporal, a partir do momento que ela não visa uma performance. E aí quando ela visa uma performance, algum contexto de alteração até mesmo molecular, aí entra a questão da medicalização, que aí entram os saberes médicos para medicalizar aquela prática corporal. E aí ele já se torna uma prática já medicalizada. É nesse sentido. Quando a gente faz sem performance, por exemplo, vou dar um exemplo do cafezinho. Tu tá lá sentado, você está lá sentado tomando um cafezinho tranquilo, e aí chega alguém e fala o seguinte: poxa, mas esse café é um estimulante que pode alterar toda a tua questão hormonal e entrar aí nos conceitos mais técnicos. Isso é uma forma de medicalizar o cafezinho. Então é mais ou menos nesse sentido que entra a medicalização. Por isso que a gente vive um paradoxo, porque apesar de a gente ter formas de resistência, ela está sempre em volta a todo momento na sociedade. Acreditamos que o fenômeno de medicalização, ele não é bom e nem mal, tá? No sentido de que vai depender dos fatores como a iatrogenia, condutas de alteração muscular, condutas de alteração molecular, formas de subjetivar o sujeito, formas de subjetivar os conhecimentos culturais, formas de tornar o sujeito apassivado e principalmente formas de controle ao sujeito. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração quando observa a medicalização e como que ela influencia em nossas vidas no aspecto positivo ou negativo. Então, respondendo a todas as questões do nosso objetivo de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, problemas de pesquisa, o que a gente pôde observar? Primeiramente,
justamente contemplando o objetivo geral da pesquisa, que é fomentar essa tecnologia social, nosso canal no YouTube. Então, a partir dos conceitos, a partir dos achados do estudo, a gente conseguiu construir essa tecnologia social, que é o nosso canal no YouTube, Medicalização do Corpo. Então, conseguimos contemplar esse objetivo. Encontramos aí, inclusive, o nosso intuito nesse canal é tentar tornar ele com uma linguagem não acadêmica e tentar tornar ele mais acessível a todos, para que a gente entregue realmente esse produto à sociedade e tente contribuir aí de alguma forma com o desenvolvimento social. Então a gente busca nesse segundo momento, né, enriquecer mais o canal. Então a gente vai trazer mais algumas questões aqui para trazer no canal, conversas com professores do mestrado em saúde, a conversa sobre o corpo, sobre a medicalização, sobre várias formas, sobre os vários conceitos da saúde. Então a gente vai trazer ainda bastante coisa no nosso canal, bastante conversa boa. Então já se inscreve aí se você ficou curioso, dá um like, apoia a gente aí para que essa tecnologia social ela seja compartilhada e que a gente consiga crescer cada vez mais. Então esse é só o piloto do que a gente pretende almejar ao longo do tempo e a gente pretende alcançar. Buscando responder os nossos objetivos específicos, também presentes ao decorrer da nossa tecnologia social, né? Elas foram tratadas aqui no nosso canal no YouTube. Identificamos que as mídias mais utilizadas foram, por ambas, né, nativas e imigrantes digitais, o WhatsApp e o Instagram foram as mais utilizadas pelas duas gerações de participantes. Apesar de elas ainda terem um contato com outras mídias, né, por exemplo a TV, como foi trazida, elas tiveram a utilização mais evidenciada. As mídias digitais foram trazidas com mais força. Para que elas utilizaram essas mídias sociais? Por quê, né? Utilizaram as mídias sociais, então a gente observou para trabalho, para informação, comunicação e também formas de medicalização do corpo, inclusive a partir de dietas, procedimentos estéticos e o próprio exercício físico. As mídias digitais têm sido um campo de ação de grande expressão para a medicalização do corpo feminino, como a gente pôde observar as discussões. Então, aqui, ó, quem não viu ainda as discussões, principalmente das nativas digitais, que elas sofreram uma pressão maior no sentido de padronização de um corpo e a partir da medicalização para que ocorra essa padronização de corpo. Então, as nativas digitais sofreram um pouquinho mais com essa questão de medicalização do que as imigrantes, que já oferecem aí alguma resistência a esses processos de padrões corporais. Observamos aí, então, que a influência da mídia digital, ela ocorre por conta de atores envolvidos no meio das práticas físicas, né, vinculadas à saúde e estética, como, por exemplo, as digital influencers, médicos, nutricionistas, praticantes de exercícios físicos no geral e principalmente as inteligências artificiais, no sentido de que quando elas entravam em um determinado link, como as imigrantes digitais falaram, já ia te direcionando a outras situações, e aí a gente vai trocar uma ideia um pouquinho mais à frente sobre isso. Segura aí. No recorte cultural, as nativas digitais passaram por um processo medicalizante diferente das imigrantes digitais nas mídias digitais. As nativas digitais trouxeram mais essa pressão de padrão de beleza, enquanto as imigrantes digitais ofereceram aí uma resistência a isso. As imigrantes digitais, elas buscaram utilizar mais as mídias digitais para estarem informadas e atualizadas, o que nos chama atenção, pois na contemporaneidade a gente vê que há uma grande disseminação de fake news nessas redes, e aí chamou bastante atenção nesse sentido de fake news ser um grande problema na contemporaneidade, um grande problema de informação a partir das redes sociais. Achamos importante, então, ressaltar que não somente o corpo feminino foi abordado no trabalho, mas também o corpo andrógeno, muitas vezes confundido entre diferentes possibilidades de identidade e de gênero. O corpo andrógeno, ele denota uma forma de pensar específica, uma forma de se expressar em particular, sendo uma construção cultural do corpo no mundo virtual e real, como a gente abordou no último vídeo das imigrantes digitais e agora trazendo no nosso último vídeo. O problema dessa influência da mídia digital, desse modelo de influência que a gente observou no estudo, é que ele direciona demais o sujeito, ou seja, vai buscando uma coisa, ele vai te bombardeando com aquilo. Então, tu entra num funil onde você acaba vendo só o que você quer
quer ver e acaba esquecendo outras maneiras de se pensar, outras maneiras de ver o mundo, outras possibilidades que você pode encontrar. Então esse modelo de inteligências artificiais das redes sociais, principalmente, onde fica te direcionando só o que você quer ver, claro, com o intuito que você fique mais tempo nas redes sociais, isso parece ser um fator bem complexo e complicado na sociedade a partir do momento que você só vê aquilo, só vê aquele tipo de informação, só vê aquele tipo de produto e ele vai direcionando, vai te bombardeando só com aquelas informações, e aí a gente fica sem observar outros pontos de vista, outros contrapontos, outras formas de observar o mundo. Isso é muito perigoso. E o que diz respeito aí às nativas e imigrantes digitais, fica evidente que apesar da classificação geracional, né, serem classificadas aí por aspectos temporais, as características que elas exercem são características culturais, tendo em vista o desenvolvimento e aspectos socioeconômicos de cada país, região, comunidade e sujeito. Então, apesar de elas serem classificadas aí como imigrantes e nativas digitais, a partir dos primeiros meios de comunicação digital que foram criados lá na década de 80 nos Estados Unidos, a gente observa que no Brasil, apesar de elas serem classificadas ali antes e depois da década de 80, no Brasil as questões são diferentes porque a internet veio depois para cá, então tudo isso muda e influencia nesse recorte geracional. Nesse sentido, a gente traz as nossas fragilidades no trabalho, que inclui, por exemplo, a minha inexperiência de entrevistador, para fazer as entrevistas. Foi a minha primeira experiência com isso no mestrado profissional, então essa é uma fragilidade do trabalho. A realização de apenas 2 encontros, talvez a gente poderia ter feito mais, e entre outros fatores aí que trazem como fragilidade o nosso estudo, mas a partir desse contexto, em busca de mais significados, nós necessitamos de mais estudos sobre a influência da mídia, principalmente da mídia digital, no corpo feminino, a medicalização e a mídia na contemporaneidade, e novas tecnologias sociais, para que a gente consiga desenvolver e entregar cada vez mais à sociedade a nossa produção acadêmica e assim contribuir com o desenvolvimento social. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado. O trabalho, ele está mais detalhado aqui, a gente buscou fazer uma síntese, né? Como a gente falou sempre em alguns vídeos, buscamos aí fazer uma síntese do trabalho para deixar ele mais simples, mais claro e mais objetivo, principalmente. Então o trabalho escrito sempre vou deixar o link nos vídeos, né? E todas as referências a gente sempre deixa nos vídeos. Então a gente buscou realmente trazer um pouquinho do trabalho para cá, para mídia digital, e aí a gente vai dar continuidade com conversas com professores, doutores e assim por diante. A gente vai trocar bastante ideia ainda nesse canal, é um projeto a longo prazo, é uma tecnologia social a longo prazo que a gente pensa em desenvolver cada vez mais e torná-la cada vez mais forte. Então, galera, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, obrigado a todas as participantes do nosso estudo, da nossa roda de conversa, foi muito importante, esse trabalho só saiu por conta de vocês, da contribuição que vocês deram, então muito obrigado. Obrigado a todos que participaram aí de alguma forma da construção do nosso canal, o meu orientador que foi praticamente um pai para mim nesse processo de mestrado, a todos os meus colegas de trabalho, enfim, a minha família que, enfim, obrigado a todos, eu não vou conseguir agradecer a todos aqui no vídeo, mas aí obrigado a todos vocês que estão aí com a gente, deixem seu comentário, vamos dar continuidade no canal aí e vamos trocar bastante ideia, nos acompanhem, se inscrevam, forte abraço a todos, galera, valeu!